Vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Tem novidades no sistema tributário a partir do próximo ano. A reforma tributária, ela entra em vigor em 2026, mas ela acontece de forma gradual até 2033. E a partir de agora, nós vamos entender o que muda já a partir de 1º de janeiro, como que se dá essa transição, isso para cidadão e também para empresas. O meu convidado é o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa. Ele está aqui no estúdio conosco, está também, inclusive, aguardando pelas participações de vocês. Vou reforçando, tem um chat lá do YouTube de HZTS, imagens nossas em transmissão aqui do CBN Vitória e no WhatsApp 992994297. Bom dia, Benício, seja bem-vindo aqui. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes. A gente está na porta, né, de 2026, um período que se inicia de transição. O que o cidadão comum, aquele que contribui com impostos, ele precisa de saber dessa fase, de a partir de agora em diante, o que muda para ele? Então, nesse primeiro momento, né, é um momento de transição, né? É o que a gente chama da fase de teste, tanto da CBS quanto da IBS, né, que é o nosso IVA dual. Uhum. Então, nesse momento, o cidadão em si, ele não precisa se preocupar muito, né? A maior preocupação agora é com as empresas, né? Por quê? Porque as empresas, ao emitirem seus documentos fiscais, elas têm que emitir agora, a partir de janeiro já, né, a alíquota teste, tanto da CBS quanto do IBS. Então, agora é o momento das empresas, né, se adequarem para que seus documentos fiscais, né, os documentos fiscais eletrônicos, possam já sair com essa obrigação acessória já emitida, né, que é a alíquota de teste tanto da CBS quanto do IBS. Importante frisar que essa alíquota é uma alíquota teste, né, desde que o contribuinte ele emita o documento, a obrigação acessória com essa alíquota, ele não precisará pagar, né, arrecadar, recolher esse valor desse tributo. Então vamos lá, para esse empresário que está nos ouvindo, empreendedor e tudo mais, ele precisa de trocar os equipamentos dele de emissão fiscal? Não, hoje é tudo eletrônico, né? Tudo online, então não existe mais aquele equipamento emissor de documento fiscal, né? O que precisa é uma adequação do sistema, né, dele, né? É a inteligência do sistema. É isso, é o sistema, né? Todo mundo que emite nota fiscal já tem ali um sisteminha, uma empresa que opera aquele sistema, né? Da qual ele adquire. Então, essa empresa provavelmente já tem, porque nós já passamos para as empresas, né, para as empresas de contabilidade, enfim. É importante frisar que o empreendedor, o empresário, né, o contribuinte, ele tem que se informar com o seu contador, se informar com essas empresas, né, que fornecem o sistema, para verificar se realmente já está tudo certo, se já está, digamos assim, tudo atualizado, conforme já prevê a Constituição, né, e a legislação do imposto. Então, mas na nota fiscal que a gente recebe, vai vir a informação? Vai vir a informação então, com destaque. Vocês vão reparar que vai ter um destaquezinho lá do IBS e da CBS, né? Que é um novo imposto. Mas esse destaque, ele efetivamente não estará sendo pago, né? É simplesmente um destaque para a gente testar realmente o sistema e testar também a base de incidência do tributo, né? Porque essa é uma grande dificuldade dos estados e dos municípios. Como é um tributo de base ampla, ele vai incidir sobre serviços e bens, né, de forma ampla. A gente precisa realmente mensurar essa base para a gente poder ter uma efetiva medição da carga tributária. Uhum. Então, olha só, eu vou encontrar lá o preço do produto, né, o preço do ICMS... Isso. E logo embaixo, então, vai ter o CBS? Isso, vai ter a base de incidência, né? O valorzinho da base de incidência e o valor da alíquota e o valor do destaque do imposto. Entendi. Assim que vai aparecer para o contribuinte. Aí, na prática, não tem mudança de valores para ninguém. O que tem uma simulação da transparência. É uma simulação. Que a própria reforma traz, né? De quanto que você está pagando efetivamente por aquele tipo de produto que você está adquirindo. Isso, exatamente. É para você ver realmente quanto que você vai... Mas, na realidade, você não vai estar pagando aquilo, é o que eu falei, né? Você só vai estar visualizando aquilo na nota, né? Mas efetivamente não estará sendo recolhido, né? O que você vai estar pagando é o valor do ICMS, que já existe hoje, mas o valor do tributo, como é hoje, né? O valor do produto, ICMS, o imposto, né? Aquilo você vai estar pagando. Aquilo que está sendo destacado de IBS e de CBS, efetivamente não estará sendo recolhido. É simplesmente uma visualização, né? É para a gente realmente verificar como que vai estar a transparência no documento e também a base de incidência do imposto. Ó, gente, a CBS é a contribuição social sobre bens e serviços e o IBS é o imposto sobre bens e serviços, né? Isso. Ele chega numa transição do ICMS. Isso. E de outros. Isso, é que vai acabar com o tempo, né? A partir de 2029 começa a acabar o ICMS e o ISS. Isso. O ICMS é de competência dos estados e ISS de competência dos municípios, né? PIS, COFINS também. Isso. Então,
E aí o PiscoFins é substituído pela CBS, né, que como você bem citou, é a contribuição sobre bens e serviços, que aí é de competência da União, e o IBS substitui o ICMS e o ISS. Um é de competência dos estados e o ISS de competência dos municípios. Então, o IBS ele vai ser compartilhado entre estados e municípios, né? Então, quando a gente vê lá na nota o valor do IBS, esse valorzinho ele tem que ser distribuído depois para estados e municípios. Entendido. E, se eu não me engano, a gente falou numa outra oportunidade de que essas simulações estavam acontecendo desde meados desse ano, né? Isso. E como é que foi essa fase de testes? Foram boas, né? O sistema se comportou muito bem. Algumas empresas elas foram cadastradas, né, pelo pré-comitê gestor do IBS e pela Receita Federal para fazer os testes nos sistemas, né? E os sistemas eles foram muito bem avaliados. O sistema realmente está assim bem robusto e a gente espera aí que em breve a nossa expectativa é que em meados de janeiro, né, a gente já consiga aí ter uma divulgação, né, e efetivamente a nota sendo emitida com esse destaque desse imposto, né? A gente não vai conseguir emitir agora a partir de 1º de janeiro, porque a gente precisa ainda redigir e publicar redigir não, já está redigido, né? A gente precisa publicar o regulamento do novo imposto, né? Tanto do IBS quanto da CBS. Então, a partir dessa publicação é que a gente vai começar a emitir esses documentos fiscais, né? Que as empresas terão ali um prazo também para poder se readequar, né? Depois da emissão da publicação desse regulamento, para que elas possam ter um prazo para depois, assim, começar a emitir realmente os documentos fiscais tanto com a CBS quanto com o IBS. Entendido. A pergunta do Gerson, né? A gente acabou de responder aqui, se é a partir de janeiro, então, que vem os destaques de CBS e CBS, sim. Né? A partir de janeiro, mas assim, já não vai começar a partir do dia 1º, porque como eu falei, a gente primeiro precisa publicar o regulamento do imposto, né? Então a gente espera que esse regulamento esteja publicado aí até, vamos colocar assim, dia 15 de janeiro, né? Essa é a nossa expectativa, pode ir um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, e a partir daí é que começa efetivamente o destaque, mas ainda assim o contribuinte, é bom deixar claro que o contribuinte não será penalizado, né, pela falta do cumprimento dessa obrigação acessória. O comitê gestor, o pré-comitê gestor, ele ainda vai dar um prazo, a gente está estipulando aí de 4 a 6 meses, para que os contribuintes ainda possam ter mais um prazo para se adequar. Então, podem ficar tranquilos que ninguém vai ter ali o bloqueio de emissão de documento fiscal por conta de não estar cumprindo essa obrigação acessória, né? Ainda haverá um prazo aí bem razoável para essa adequação. Então, podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Quem não se adequar, o que acontece? Então, depois de passado todos os prazos, né, todo o período aí de dado de prazo para poder se adequar, caso o contribuinte ele não emita esse documento fiscal com o destaque do IBS e da CBS, aí a punição é que ele tem que recolher, né? Então, se você faz o destaque, você não precisa recolher, né? Agora, se você não faz o destaque, você é obrigado a destacar e é obrigado a recolher depois. Então, a punição é o próprio recolhimento daquele imposto que ele deixou de destacar. Os sistemas são 100% digitais, então a operacionalização dele é que tem que estar atualizada, né? Com as assessorias contábeis aí necessárias. Isso, o sistema é todo digital. A gente está fazendo assim da maneira mais simples, né? E menos dispendiosa para o contribuinte. Essa é a ideia, né? Então, o que tem que ser feito agora é o contribuinte entrar em contato com sua respectiva contabilidade, com sua respectiva empresa que fornece o sistema, né? E verificar, vocês já estão se atualizando junto à Receita Federal, junto ao Comitê Gestor do IBS, já está tudo certo, está tudo atualizado, para poderem já ir se adequando a essa nova realidade desses novos tributos, né? Qual é a alíquota teste de 2026? Então, é 0,9 para o CBS e 0,1 para o IBS. Né? São duas alíquotas separadas, distintas, porque o IVA é dual, né? E é 0,9 até o 2033 ou ela é gradual? Não. Ela é até o período de teste só, né? Depois ela entra para a CBS até esse ano, de 2026, e para o IBS a partir de 2029. Então, até 2029, no nosso caso, no caso do ICMS, a gente vai estar com essa alíquota teste, né? Depois de 2029 para frente, a gente entra com a alíquota, digamos assim, real do imposto, né? E qual é a alíquota real do imposto? Então, a alíquota real ela ainda não está definida. Isso, ela ainda não está definida, né? Esse tema é importante porque você vai ter ali uma alíquota que será, digamos assim, de referência, né, para os estados e municípios, que será calculada pelo Tribunal de Contas da União
né, em âmbito federal. Mas não quer dizer que essa alíquota de referência será a alíquota aplicada nos estados e municípios, né? Cada estado e cada município terá a autonomia para estipular a sua alíquota, né? Então, essa alíquota ela ainda não está definida justamente porque a gente precisa testar o imposto, né? Eu acredito que depois, quando chegar em 2028, é que a gente vai definir essa alíquota realmente, né? Que a partir de 2029 entra efetivamente o imposto sendo cobrado, né? Efetivamente nos documentos fiscais. Então, a partir daí que a gente precisa realmente ter a alíquota definida. Entendido. Secretário, isso está valendo assim para aquele pequenininho, aquele que acabou de abrir um negócio, até aquele grandão? Então, está valendo para as empresas do regime ordinário, né? É importante sua pergunta porque assim, as micro e pequenas empresas que estão no regime do Simples ou do MEI, elas não terão mudança na sua tributação, tá? Então, isso aí é importante frisar. A mudança que vai ter ali é simplesmente no layout do documento fiscal, mas é uma coisa que a empresa não precisa efetivamente se preocupar agora, porque a carga tributária para elas não vai mudar, né? Assim, o que vai mudar é que no destaque ali, quando ele paga o tributo, mas é isso aí mais para frente, a partir de 2029, ele vai pagar, ao invés de ICMS, vai pagar o IBS. Né? E o ISS, mesma coisa. Então vai ter uma substituição só de nomenclatura ali do tributo e da faixa de alíquota, mas efetivamente para a empresa que está no Simples hoje, ela não vai ter preocupação nenhuma, não vai mudar nada. Né? Então assim, tá bem simples o modelo, né? No primeiro momento a gente quer começar com as empresas do regime ordinário e depois a gente vai expandindo o sistema aí da melhor forma possível. Entendido. Do teu ponto de vista, ela vem para facilitar a reforma tributária com a unificação dos impostos? Com certeza, né? Assim, na nossa visão, eu já estou ali na Fazenda já há 10 anos, né? Apesar de eu estar como secretário de Fazenda, eu também sou auditor fiscal do Estado, então a gente já trabalha com tributos já há bastante tempo. A gente sabe que o nosso sistema tributário hoje ele é muito arcaico, né? E muito poluído, né? A gente tem muita legislação, o fato da gente ter uma tributação na origem dificulta também a tributação e a gente tem que acabar, digamos assim, aprendendo mais de 7 mil legislações diferentes, porque cada estado tem seu tipo específico de legislação, seu tipo específico de benefício, e isso complica demais na hora de você apurar o imposto, né? Então, isso gera, além de dificuldade para as empresas, gera também possibilidades de erro, que depois lá na frente pode gerar autuações, podem aumentar o contencioso administrativo tributário. Então, assim, é uma série de coisas que a legislação na complexidade que está hoje gera, né? Então, realmente, na nossa visão, o maior ganho dessa nova legislação será a simplificação e a transparência, né? Até para o consumidor, para nós consumidores também, sabermos quanto que a gente efetivamente vai estar pagando de imposto, né? Isso, inclusive, é interessante porque é uma mudança cultural, né? Para a gente também, né? A gente saber efetivamente quanto que a gente está pagando de imposto, né? O escalonamento também ele acaba? O escalonamento ele começa em 2029 e acaba em 2032, né? Do acúmulo, né? Sim. Dupla tributação. Isso. O imposto é por fora agora, né? Isso é interessante também. Então, a gente vai ter que se acostumar. Eu costumo dizer que talvez o maior impacto para a população vai ser a gente realmente ver quanto que a gente está pagando de imposto. Do produto. Porque você vai comprar... Vai acontecer o que já acontece em vários países, né? Você compra um celular hoje, você paga aquele valor e aquilo ali já está com o imposto embutido. Então, você não sabe nem quanto que você pagou de imposto, né? Mas isso é cultural. Então, quando você chegar numa loja com o IBS, por exemplo, você vai pagar o valor do celular e depois vai ver quanto que você pagou de imposto. Então, essas duas coisas vão ter que se somar, entendeu? Então, são coisas assim que até culturalmente, visualmente, para quem está comprando o produto, vai mudar. A população ela vai começar a sentir isso, né? No primeiro momento, vai dar a sensação de que você está pagando mais imposto, mas na realidade você não está pagando mais imposto, você está pagando um imposto que agora é transparente, né? Antes você não via quanto que você pagava, agora você vai passar, a partir de 2029, a ver quanto que você está pagando. Então, quando você falou aí de pagar mais ou menos imposto, né? Até hoje as pessoas nos questionam sobre isso, né? Ela vem de fato para trazer uma justiça tributária para o Brasil. Vai ter um teto dessa carga tributária? A legislação prevê isso, assim, de que ninguém pode passar disso hoje? E como que é a nossa competição? Assim, o Espírito Santo oferece uma alíquota que é diferente de São Paulo, atrai investimentos. Como é que vai ser essa disputa entre os estados para quem vem para cá? Então, o teto é a alíquota de referência, né? Porque a alíquota de referência está sendo calculada para se manter a mesma carga tributária que existe hoje em relação ao PIB. Então, hoje a gente tem um montante de tributo que está sendo cobrado em relação ao PIB. Essa relação ela não pode mudar
ela não deve mudar, não deveria mudar, né, com a reforma tributária, justamente pelo princípio da neutralidade também, né? Então, esse é um dos princípios da reforma. Então, a alíquota de referência ela vai servir justamente para isso, né? Para definir e para não deixar aumentar muito ali a carga tributária em relação ao PIB. A ideia é não aumentar o tributo, né? A ideia é manter a mesma carga tributária, né? A ideia da reforma no primeiro momento. Então, eu acredito que não vai aumentar. Agora, em relação à concorrência, né, entre os estados, ela vai diminuir drasticamente, né? Sim. Porque a gente está mudando de um princípio da origem para o princípio do destino, né? Hoje existe concorrência porque, como você paga o tributo na origem, então a indústria, ela vai, como a indústria é a origem, ela vai para onde está a menor carga tributária, né? Sim. Então hoje a gente, por exemplo, aqui no estado, utiliza muito bem os benefícios fiscais, né? E essa política que a gente tem de benefícios fiscais hoje atrai muitas empresas aqui para o estado do Espírito Santo, né? É um dos, digamos assim, um dos pilares, né, que fazem com que as empresas venham para cá. Muitas das empresas venham para cá. Então, com a reforma tributária isso vai mudar. A gente sai do princípio da origem e vai para o princípio do destino, ou seja, a tributação é no consumo, né? Então, para os estados fica mais difícil você sair de um estado, se deslocar até o outro para comprar, por exemplo, uma roupa, um tênis, né? Isso aí não vai acontecer, né? O que pode acontecer, talvez, aqui na Grande Vitória, por exemplo, onde a gente tem municípios próximos, né? Que são vizinhos, Vitória, Vila Velha, Cariacica, né? Então, assim, aí pode realmente acontecer uma migração do consumo, né? As pessoas podem sair de um município, porque os municípios também poderão ter alíquotas diferentes, tá? Então, por exemplo, se Vila Velha tiver uma alíquota menor do que Vitória, você pode se deslocar daqui para ir comprar a roupa lá, né? Então, assim, esse tipo de deslocamento de consumo pode acontecer com esse novo modelo tributário. Mas aí é mais para os municípios e para aqueles que estão mais próximos, né? Acredito que seja isso. Entendido. Tem vários ouvintes aqui me perguntando de novo sobre a situação de quem está no Simples hoje, né? Há alguma transição ou mudança até 2029? Qual o impacto disso para quem está no Simples? O Márcio, o Hernandes? Então, é importante frisar que quem está no Simples hoje não vai haver mudança para quem está no Simples, né? Vai continuar tudo da mesma forma, a mesma forma de apuração, né? É um regime diferenciado de tributação, ele vai continuar o mesmo, tá? Então, para essas pessoas ficarem bem tranquilas que para eles não vai mudar nada, né? Pelo menos até 2029, né? A gente não sabe que a reforma tributária é algo de médio e longo prazo, né? Então o que a gente está falando é o que a gente tem hoje, né? Daqui para frente a gente não sabe se isso vai mudar mais para frente um pouquinho, né? Então não posso falar sobre o futuro, mas hoje essas pessoas podem ficar tranquilas, tá? O regime do Simples não vai mudar, a apuração vai continuar a mesma, né? O que pode mudar um pouquinho talvez é a obrigação acessória ali, documento fiscal eletrônico, mas isso não será mudado agora e podem ficar tranquilos em relação a isso. Entendido. Ô secretário, falando um pouco aí dessa disputa, né, entre agora estados, municípios e União, né, cada um vai ter que estimular o consumo interno, né, e aí a gente tem um estado que é pequeno territorialmente falando, perto de outros imensos, né, aqui na região sudeste. Como é que proporcionalmente vai ser isso, né, e que tipo de outras linhas de incremento a gente vai ter que oferecer para poder fazer com que a gente tenha a arrecadação, né, não pode perder a arrecadação. Isso, essa pergunta é importante, é uma das maiores preocupações hoje do Estado, né? E também de alguns setores da sociedade que atuam, né, na economia aqui do nosso Estado. Como eu falei, o Estado do Espírito Santo hoje, ele ancora muito a sua política desenvolvimentista nos benefícios, né, fiscais, e com a reforma tributária isso vai acabar, né? Então, nosso Estado, ele é um Estado que tem um mercado consumidor pequeno, né? Cerca aí de 4 milhões de habitantes, né? Mas o estado é um estado que tem uma renda per capita alta, né? Isso é importante, né? O consumo ele não é medido só pela quantidade de gente, né? Mas tem a ver com a renda também. Então a gente tem realmente uma população com a renda boa, isso aí ajuda, mas como você bem citou, nós estamos do lado ali de grandes mercados consumidores, né? São Paulo, Minas, Rio. Então, a nossa maior preocupação é em relação à migração de algumas empresas aqui do nosso estado para mais próximo desses mercados consumidores, né? E fazendo com que essas empresas saiam aqui do estado, por conta do fim dos benefícios fiscais, e migrem para esses outros estados onde o consumo está mais próximo, né? Isso aí diminui o custo logístico, né? Você tem que pensar na retenção delas. Isso, e aí é justamente aí que entra o fato do estado estar organizado hoje, né? Do ponto de vista fiscal, né? Você hoje tem um estado organizado, um estado bem gerido, um estado com segurança jurídica, um estado com harmonia entre os poderes.
Isso parece óbvio, né, quando a gente fala, mas não é óbvio no nosso país, né? Os outros estados, a maioria dos estados, principalmente os nossos vizinhos, foram muito mal, né? Não vou dizer são muito mal, mas foram muito mal administrados ao longo do tempo. E hoje eles pagam caro por isso, né? Eles estão em estados muito endividados, estados que não têm condições de fazer investimento com recursos próprios. Hoje o estado do Espírito Santo bate recorde de investimento com recursos próprios, enquanto a média nacional é de 6%, nós estamos investindo 20% da nossa receita corrente líquida em infraestrutura, né? Que é muito importante para reduzir o custo logístico. Então a nossa competitividade agora vai ter que ser assim. Nós teremos que ter diferenciais logísticos para a gente poder suprir essa falta dos benefícios fiscais. E como é que você consegue isso? Investindo, fazendo investimento em estrada, investimento em portos, enfim, mantendo o Estado organizado, né? Isso é muito importante para o nosso Estado. O nosso Estado, só para você ter uma ideia, para finalizar aqui minha fala, o Estado do Espírito Santo, ele, enquanto outros estados, né, saiu agora a lei do Propag, outros estados podem utilizar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é um fundo criado pela reforma tributária, eles podem utilizar isso para pagar suas dívidas. O Estado do Espírito Santo pode utilizar isso para fazer uma política, por exemplo, de desenvolvimento, né, com base em subsídio, o que pode suprir, pelo menos em parte, o fim dos benefícios fiscais. Então, essa competitividade é que vai fazer a diferença. Eu volto já, logo depois do Repórter CBN, vamos falar um pouquinho de turismo, tá? A gente fala do potencial do turismo aí para essa arrecadação, um instantinho só. Estou de volta aqui com o meu entrevistado no estúdio aqui da Rádio CBN, é o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa. A gente está falando sobre o início do período de transição, a partir, né, de início desse ano de 2026, não é mais 1º de janeiro, né? A gente já está sabendo aqui das novas adaptações para a transição, que a gente pode dizer, né, do modelo de cobrança tributária no Brasil, depois da aprovação da reforma tributária. Voltando um pouco aqui às explicações, o Benício já disse que a gente entra numa fase de testes, né? Quando você vai olhar para a nota fiscal do produto que você adquiriu ou do serviço, né? E você vai ter uma ideia de qual é a carga tributária que está em cima dele. Aqui durante a Repórter CBN, inclusive, a gente falava assim, vamos falar do celular, né? Que é um dos presentes mais desejados aí no Natal, né? Hoje a carga tributária de um celular chega a 50% do valor do produto. Exatamente, não é isso? Pode chegar até 50%, né? Então, se a gente contar que hoje a gente tem alguns produtos, é aquilo que eu falei, você não vê quanto que você está pagando hoje de imposto, né? Então, essa carga tributária está embutida dentro do preço do produto. Alguns estudos indicam que alguns produtos, celular, por exemplo, como é um produto que a gente considera supérfluo, né? Ele acaba tendo uma carga tributária um pouco maior, né? Então, essa carga tributária pode chegar em determinadas situações até 50% do produto, né? Então, se você diminui isso aí para 20 e poucos %, já há um ganho aí de competitividade gigantesco em relação... Se os preços vão diminuir, eu já não sei, né? Porque aí depende de uma série de questões. Mas, assim, a carga tributária sobre esses produtos, né? Provavelmente vai diminuir, sim. Agora, vamos frisar também que existem alguns setores que terão aumento de carga tributária. Por exemplo, o setor de serviços é o mais impactado pela reforma tributária. Por quê? Porque o setor de serviço hoje, o ISS hoje, ele é além de ser subdimensionado, a alíquota dele é muito baixa, né? Muito baixa. Geralmente é 4%, mas alguns municípios dão benefício, enfim, pode chegar até, em alguns casos, até 1%, enfim. Então, com isso aí, se você sai de 1, passa para 5, 6, 7%, aí realmente tem um impacto, né? Só que isso gera crédito também. Então, a sistemática do tributo também faz com que a gente tenha ali... É o cashback? Não é o cashback, é o crédito. É o crédito. O que é o crédito? O crédito amplo, que pra a gente chama... Para quem paga ou para quem emite? O crédito amplo é assim, vou dar um exemplo prático aqui para a gente entender. Imagine que eu tenho uma indústria, tá? E eu estou produzindo nessa indústria. Aí eu contrato uma empresa de prestação de serviço de limpeza, né? Eu contratei uma empresa de prestação de serviço de limpeza. Essa empresa de prestação de serviço de limpeza vai estar emitindo também o IBS, vai estar sendo cobrado o IBS dela, né? Então, na hora que ela pagar esse IBS que foi pago, gera crédito para a indústria, que tomou o serviço dela. Então, na hora que a indústria produzir o produto dela e for pagar o imposto, o IBS, ela vai poder pegar esse crédito e abater do valor que ela vai pagar. O desconto. Exatamente. Então, você tem essa relação, é uma cadeia, né? A gente não pode pensar no tributo de uma forma isolada, ele está numa cadeia, né? Então, agora essa cadeia, tanto a cadeia de serviço quanto a cadeia de produto, ela vai estar toda conectada, toda interligada, né? Até chegar no consumidor final. Então, toda a cadeia, como ela está interligada, ela vai gerando crédito e débito, né? Então, essa é a questão da prestação de serviço. Tem uma pergunta super boa aqui, olha, do ouvinte. Quem é pedreiro, por exemplo, vai ter que emitir nota fiscal a partir de agora?
Não, com certeza não. Ele vai continuar do jeito que ele... Depende, né? É recibo hoje, né? Nem isso. Pedreiro, né? Geralmente é MEI, né? Se ele tiver uma pessoa jurídica, né, e tal, não vai precisar... vai continuar do mesmo jeito. Pode ficar despreocupado que não vai ter mudança nenhuma para esse tipo de profissional. Uhum. E aí, secretário, falando um pouco, né, dos desafios agora para não deixar a arrecadação cair, a gente falou muito isso nos últimos meses, né, de que as cidades têm que se preparar para oferecer mais produtos e serviços, e uma das estratégias do Espírito Santo é o turismo. Eu queria que a gente explicasse isso para o ouvinte. Alguns pilares são importantes para a gente poder passar essa barreira da reforma tributária, né? Principalmente no início, até a gente se adaptar e porque o maior desafio da reforma tributária, do ponto de vista do Estado, é manter a arrecadação, manter ali uma arrecadação saudável, pelo menos no patamar em que ela está hoje, né? Porque perder a arrecadação é muito ruim, porque aí você tem que reduzir, né, prestação de serviço, enfim, reduzir políticas públicas, isso não é bom. Então, para manter isso aí, né, a gente precisa que a gente arrecade tributo aqui, no Estado do Espírito Santo. E aí tem dois pontos que são importantes, né? Além de manter as empresas aqui, que foi aquilo que a gente já falou, tem dois pontos que são importantes. O primeiro é fazer com que a gente traga consumo aqui para dentro do Estado, né? E aí entra a questão do turismo que você citou, né? Quanto mais gente a gente tiver consumindo aqui dentro do Estado, mais imposto será pago aqui para o Estado, né? Então, mesmo que de forma sazonal, se o turista vier aqui consumir aqui, ele vai estar pagando para o Estado. Então, isso é bom para o Estado. E a outra é a gente prestar serviço aqui dentro do Estado, né? Porque a prestação de serviço, ela é paga onde ocorre a prestação, né, do serviço, né? Ela é diferente do produto. O produto ele vai até o final da cadeia. A prestação de serviço, o recolhimento, a arrecadação é para onde foi executada a prestação de serviço. Então, quanto mais a gente tiver prestação de serviço dentro do Estado e mais consumo a gente tiver dentro do Estado, mais aumenta a nossa arrecadação. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque a partir daí a gente pode, por exemplo, desenvolver políticas públicas no turismo, né? O turismo é realmente um vetor que traz consumo para dentro do Estado, né? Então, a gente teve, esse ano, por exemplo, a gente teve recorde de voos aqui no Estado do Espírito Santo, né? Vocês viram, acompanharam aí. Isso aí já demonstra uma tendência, né? Que o Estado está realmente já migrando para um desenvolvimento maior no turismo. Isso é importante para a gente, porque vai ajudar também na reforma tributária. A gente falou um pouco dessa transição do ICMS e do ISS, né, que é uma realidade aqui da PIS/COFINS também, né, que é uma realidade nossa. Agora, outros impostos, eles deixam de existir? Eles continuam sendo cobrados, tipo IPTU, IPVA, né, Imposto sobre Herança, transmissão de bens imóveis? Isso. Não, todos esses tributos, eles continuarão existindo, né? A reforma tributária ela trouxe algumas regras novas para alguns tributos em relação aos tributos do Estado, de competência do Estado, que são o IPVA e o ITCMD, que é a transmissão, causal, morte e doação. A emenda constitucional 132 também mudou algumas coisinhas, né? Então, por exemplo, no IPVA, hoje não é cobrado IPVA sobre embarcações e aeronaves, né? Sobre propriedade de embarcações e aeronaves. A partir de agora, né, a gente vai começar a cobrar sobre embarcações e aeronaves, né? Então, a pessoa que tem lá uma lancha, por exemplo, que não paga, ou um jatinho, ou um helicóptero, e não paga IPVA, passará a pagar, né? Então, a emenda constitucional isso já trouxe... agora, 2026? Já a partir de 2026, provavelmente não, porque a gente ainda precisa definir a base de cálculo desses impostos, né? Porque hoje é muito difícil, né? Quanto que vale um avião, quanto que vale a lancha? Então, a gente precisa parametrizar isso melhor, né? Deixar uma base mais, digamos assim, confiável para a gente poder cobrar. Então, provavelmente para esse ano não, mas para o ano de 2027 é bem factível que a gente comece a cobrar isso aí. E outra inovação também com a reforma tributária foi a progressividade do ITCMD, né? Hoje o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causal, Morte e Doação, ele tem uma alíquota única de 4% aqui no Estado, por exemplo, né? A emenda constitucional ela já exigiu que esse imposto ele seja progressivo, ou seja, quem tem menor patrimônio paga menos e quem tem maior patrimônio paga mais, né? A progressividade é isso. Então,
a gente também precisa promover uma mudança, provavelmente essa mudança ocorrerá esse ano de 2026 agora, no próximo, né, para que valha também a partir de 2027. Então, são duas mudanças que eu citei aqui, tiveram outras, né, menos importantes, mas essa em relação a esses dois tributos de competência do Estado foram as mais importantes. Os outros permanecem. Permanecem, todos os tributos que tem hoje permanecem, tirando aqueles que foram transformados, né, no IBS e na CBS. Entendido. Secretário, para as pessoas que têm dúvidas, assim, como é que é a porta de esclarecimento de vocês? O Ramon está aqui fazendo um registro, ele é comerciante, ele disse que é justo pagar imposto. O que não é justo, ele disse, infinidade de... Na verdade, assim, como as empresas recebem seus incentivos hoje. E aí tem uma diferença, né, que a gente falou de incentivo fiscal, mas os financeiros não terminam. Não, então, é importante isso aí, porque assim, o que vai acabar hoje são os incentivos, o que já acabou na realidade são os incentivos fiscais, né? Com a reforma tributária. A reforma tributária não permite a criação de novos benefícios fiscais em relação ao IBS e à CBS, né? Em relação ao ICMS continua, tá? Até 2032. Mas em relação aos novos impostos que vêm com a reforma tributária, não se pode criar mais benefícios fiscais. Mais benefício financeiro pode, não está proibido, né? Então, se o Estado quiser, por exemplo, criar uma linha de crédito para subsidiar determinado setor, ele pode, desde que tenha dinheiro, né? Obviamente. Então, eu acredito que os benefícios fiscais em determinados setores, eles vão migrar para benefícios financeiros, né? Até para o Estado poder reter alguns setores aqui no Estado que são importantes para a economia capixaba. Entendido. Queria te agradecer. Tem um canal, Fale, Tira Dúvidas? Então, é importante falar que o Comitê Gestor do IBS, que é o comitê gestor que vai coordenar, cuidar, né, de todo o imposto sobre bens e serviços, ele já tem um site que chama cgibs.gov.br. Lá já tem bastante coisa assim, que os contribuintes podem pesquisar, podem estudar, né? A Secretaria da Fazenda, nós já estamos pensando também num canal na Secretaria da Fazenda para tirar dúvidas, mas a gente também tem já o Fale Conosco. E através do Fale Conosco da Secretaria da Fazenda, você também pode tirar já algumas dúvidas sobre a reforma tributária, né? Então, de uma maneira geral, acho que os contribuintes eles podem acessar esses canais, né? Quem tiver dúvida, e também já fazer sua pergunta para que a gente possa tirar essas dúvidas e possa ter uma transição tranquila da reforma tributária, né? A gente sabe que 100% tranquila não vai ser, né? Vai ser. Não vai ser, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível para tirar dúvidas dos cidadãos, das pessoas, das empresas, né? Para que a gente possa aí fazer com que essa reforma tributária dê certo no país. É isso, gente. Queria te agradecer, Benício, pela entrevista, pela gentileza de vir aqui ao estúdio, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês aqui, tá? Muito obrigada.